Bom dia a todos. Vamos dar uns minutinhos aí de ajuste. Espero que o som saia bom. Estou com um probleminha de acústica aqui, mas vamos resolvendo. Bom dia a todos. Aqui é Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta. E hoje eu estou aqui para responder a uma dúvida de muitas pessoas. Salve, salve Araceli, salve, salve Gelatina, meu professor, meu mestre. Estou aqui para responder algumas dúvidas das pessoas que foram surgindo nas últimas lives com relação ao processo da hipnoterapia, né? Desculpa que eu estou um pouquinho gripado, gente. Muita gente me pergunta com relação à hipnoterapia, à psicoterapia, quais são as diferenças, quais são os limites de cada uma, né? E o Zé, se não me engano, fez uma pergunta na última live com relação à música. Eu tinha deixado uma música de fundo. Hoje, por sinal, eu não deixei. Com relação a músicas de fundo, se eu acho que ajuda, se eu acho que atrapalha, né? Bom, respondi por alto ali e aquela pergunta, por incrível que pareça, suscitou muitas discussões no nosso grupo. Pelo seguinte, tem muita gente que fala, não pode usar música, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, o processo terapêutico dentro do consultório, dentro da clínica, é particular de cada terapeuta. Começa por aí. Se você for se adaptar a cada paciente, a cada um que te procura, você vai passar a vida inteira como um camaleão, né? Você vai ser sempre uma coisa que ninguém vai conseguir definir. Então, assim, começo de tudo é coerência. Salve, Zé. Começo de tudo é coerência. Você tem que ter claro para você a sua identidade enquanto terapeuta. Você tem que saber como é que você vai atender o seu público, os seus clientes. Eu vou chamar de clientes aqui, daqui a pouco eu volto nesse assunto, porque existe uma diferença entre aqueles que podem e devem chamar seus pacientes de pacientes e chamar os seus pacientes de clientes. A própria psicologia tem algumas ressalvas quanto a isso. A própria psicologia tem por hábito chamar de clientes, né? Porque chamar de pacientes, você parte do princípio de que aquela pessoa tem uma doença, tem um estigma ali a ser tratado. E nem sempre é o caso. Às vezes é uma questão de autoconhecimento. Às vezes é uma questão de autodescoberta, né? Não necessariamente a pessoa está lá para tratar uma doença mental. Então, assim, usa-se por hábito chamar a pessoa de um cliente. Por que se começou com essa questão? Porque às vezes a pessoa vinha de um processo mental, um processo pessoal muito pesado, muito difícil, né? A pessoa com muitas questões a serem trabalhadas, ela já não estava bem. E de repente você chama ela de cliente, é como se você estivesse dizendo para ela que ela tem uma doença. Você pode não dizer claramente com essas palavras, mas é como se você estivesse dizendo e isso vai ficar interiorizado para ela. Ela vai assimilar dessa maneira. E muitas vezes isso pode ter uma influência negativa no próprio comportamento dela, na própria personalidade. Ela pode passar a agir como se ela tivesse uma doença. Não tanto com os outros, mas com ela mesma, né? E às vezes ela vai reagir negativo no sentido de, então tudo isso que está acontecendo na minha vida tem um porquê, porque eu tenho uma doença. Isso vai virar um rótulo e às vezes vai virar uma zona de conforto, né? A pessoa vai passar a justificar as atitudes e as ações dela. Mas o principal é o que eu costumo dizer que é o local da terapia. O que é o local da terapia? Antes de falar do espaço físico, a gente tem que dizer aonde acontece a terapia. Já parou para pensar? A terapia acontece no terapeuta, a terapia acontece no paciente, no cliente, ou ela está envolvida em algum lugar entre os dois,
no encontro entre as duas personalidades, entre o papel do terapeuta e o papel do cliente. Vocês já pensaram nisso? Essa resposta é: todas estão certas. Cada escola vai lidar de uma forma. Cada escola vai ter em mente, uma forma de encarar como funciona a terapia, como vai ser a própria terapia e qual é o papel. Vou botar no Não Perturbe aqui. Qual é o papel do terapeuta é o que vai levar a essa resposta, né? Como eu falei, tem formas de terapia, tem linhas de terapia, e aí eu vou falar terapia no geral, porque eu sei que quem estuda muito a hipnose vai reconhecer as fases, e quem é psicólogo também vai reconhecer as escolas da psicologia. Tem linhas de trabalho que trabalham com a autoridade. Então, o terapeuta, ele é a autoridade. Ele é quem fornece a terapia ao paciente nessas escolas. Por exemplo, o behaviorismo, né? A mudança, sem problemas, se o problema foi esse, tá perdoado. A mudança acontece no paciente. Isso é uma premissa de qualquer tipo de psicoterapia, de qualquer tipo de terapia. Agora, como ela acontece, depende da dialética de cada um, depende da escola de estudo de cada um. Na filosofia, lembrando que a psicoterapia é um processo muito mais antigo do que a própria psicologia, né? Na filosofia, os primeiros processos dialéticos, onde já se acontecia terapia, talvez com outros nomes, partia-se do pressuposto de que era um encontro entre a sabedoria do terapeuta e a necessidade do paciente. Então, desse encontro surgia a mudança acontecia. E ela era uma mudança bilateral. O que quer dizer uma mudança bilateral? A terapia, para acontecer, ela tem que modificar não só o cliente, mas o terapeuta também, porque é um aprendizado. Então, o terapeuta vai aprender algo novo, talvez com relação àquilo que ele está tratando na outra pessoa. E a pessoa vai aprender algo novo no sentido de mudar a forma dela lidar com a própria vida, com as próprias questões. Então, os dois estão passando por um processo de transformação. Então, é uma troca, né? Outras linhas, entre elas a psicanálise, vão partir de uma questão mais autoritária. O terapeuta é o sabedor. Por quê? Porque elas vão derivar da medicina, e na medicina é assim que funciona. Vamos voltar lá no tempo arcaico, no tempo das academias mais clássicas, onde o médico era o senhor absoluto dos processos de cura. O senhor absoluto no sentido de estudo, não estou desmerecendo a medicina só para deixar isso claro, mas era uma forma de ser desde então. Só eles entendiam dos processos, só eles tinham conhecimento das medicações, dos procedimentos, então só eles tinham poder de curar o paciente. Então, era uma forma mais autoritária de ser. Então ali se deslocou do encontro dos dois para dentro da figura do terapeuta, ou do médico, por assim dizer. E com o passar do tempo, lembrando que Freud vem de uma formação médica, ele também tem esse pensamento, então ele também guardava nele a autoridade. E com o passar do tempo e com os estudos, ele foi percebendo que não é bem assim, que o paciente depositava algo nele e isso fazia o processo de mudança acontecer no cliente. Desculpa, às vezes eu vou falar, estou tentando falar mais cliente, mas às vezes vai escapar um paciente. Tá? Qualquer dúvida vocês me perguntem aí. Então, assim, ele foi percebendo que isso causava a mudança. Isso potencializava o processo de transformação e de cura do paciente, né? E por muito tempo a medicina lutou contra essa revelação, por assim dizer. Ela foi tentando calar esse trabalho de Freud. Até um ponto em que eles foram vendo por A mais B, por estudos e mais estudos, que não, isso realmente acontece. Realmente existe esse depósito de confiança. Isso é importante que aconteça para que haja o processo de cura, o processo de transformação das questões do paciente. Então deslocou-se para o paciente o papel da mudança. Você tinha o terapeuta como autoridade no sentido de que ele tinha o conhecimento, mas quem se entregava ao processo passou a ser o paciente.
Só para deixar claro, gente, eu estou fazendo um panorama muito rápido por todo o processo de mudança da terapia. Não estou aqui para falar sobre isso, eu só estou dando uma explanação para chegar lá na frente e poder explicar a questão do ambiente de terapia, a questão do setting, que foi a pergunta que me fizeram na última live, que suscitou tantas discussões. Tá? E até hoje, essa localização do processo terapêutico, aonde ele acontece, não é clara, primeiramente. Segundo, não tem uma resposta certa. Se alguém falar para você, a responsabilidade é do terapeuta, também. Se ele não se preparar, e aí eu vou tocar na ferida de muita gente que me provocou essa semana inteira, eu vou fazer isso com gosto. Se o terapeuta não se preparar, qual é a função dele na terapia? Ele vai ser uma Dona Maria, que escuta os problemas dos outros, né, como me falaram aí. Vai ser um papo de botequim. Vai escutar as pessoas, vai dar conselho e pronto. Ele vai virar um conselheiro, não um terapeuta. Qual é a diferença? Conselho, qualquer um dá. Ah, você está passando por isso na sua vida, eu acho que você devia fazer isso. Ah, você está infeliz no seu casamento, eu acho que você tem que dar mais atenção para o seu marido ou para sua esposa. Né? Leva para sair, marca um jantar, faz alguma coisa de... Então, assim, conselho é bom, pode ser bom. Mas nem todo mundo sabe dar conselho. E nem todo mundo está preparado para ouvir aquele conselho. Então, terapia envolve preparo e, antes de mais nada, envolve o preparo de você saber se o seu paciente, se o seu cliente está preparado para aquele processo. Lembrando que Freud, ele fazia praticamente um mês, às vezes mais, às vezes menos, de psicodiagnóstico com o paciente, para daí dar a primeira devolutiva, passando o diagnóstico, lembrando que Freud era médico, então ele pode dar diagnóstico, e eu já vou voltar nesse ponto. Passando o diagnóstico daquilo que ele levantou com o paciente, entendeu? E daí dizer se o paciente está no ponto, se ele está pronto para fazer terapia ou não. Entendeu? O que acontece? Nem todo mundo, por mais que queira, está no momento de estar com a maturidade para ouvir aquilo que o outro tem a dizer. Ouvir conscientemente, não é escutar como a gente escuta um papo de bar. Escutar um conselho, tá bom, vou fazer, chega em casa e já esqueceu o que escutou. O processo terapêutico envolve entrega, envolve responsabilidade. Perdão. Envolve que o paciente queira e que o terapeuta saiba provocar a mudança no paciente, saiba atiçar aquela brasa que está tentando se manter ali. Né? Então, assim, muitas vezes a gente é procurado na terapia, e aí eu falo de um modo geral, psicólogos, hipnoterapeutas, todos somos procurados por pessoas que estão lá, por que você veio, o que eu posso te ajudar? Minha mulher mandou, ou então meu marido acha que eu preciso de ajuda. Ou o clássico, para quem trabalha com crianças, meu filho está com um problema na escola, a professora mandou procurar ajuda. Gente, por mais que a indicação seja importante, ela não necessariamente quer dizer que aquela pessoa está no ponto de uma terapia. Né? Eu me lembro de uma senhorinha de 78 anos, eu lembro até hoje desse caso, que eu atendi, extremamente curvadinha, não ria, cabeça baixa, e os filhos preocupados, depressão. Na segunda sessão eu fui levantar com ela o histórico de vida, e fazia menos de um mês que ela tinha perdido o marido e um dos filhos num acidente de carro. Essa pessoa está em depressão? Provavelmente. Mas é muito mais provável que ela esteja vivendo muito intensamente um processo de luto. Luto não é depressão. Tomem cuidado com isso. Alerta aos terapeutas. Luto não é depressão. Pode se tornar se não for bem lidado. Mas você não pode rotular uma pessoa que está vivendo um processo de luto, né, como uma pessoa que está com depressão. Exatamente, Araceli. Muitas pessoas não procuram terapia, não por ter receio de falar, mas porque tem me ouvido. Exatamente, o processo terapêutico está na escuta.
não na fala. Não é tanto que o cliente vai falar para o terapeuta, mas ele entender que ele vai ter que ouvir. Porque uma coisa é ele saber de um problema que ele tem, que ele carrega. A outra é ele aceitar. E escutar de fora é como se fosse uma confirmação no inconsciente dele. Deixa eu encostar essa janela aqui. Pronto, minha testa está parecendo um espelho. Melhor. Entendeu? Então, assim, muitos terapeutas, muitas pessoas buscam terapia não para se tratar, mas para confirmar o próprio ponto de vista. E tem aqueles que, ao contrário, como a Araceli aqui está falando, não procuram porque tem medo dessa confirmação. Gente, a história de vida é algo muito particular de cada um. Cada um sabe a sua história, cada um sabe a sua dor, cada um sabe aquilo por que está passando. Então, ninguém chega a uma certa fase da vida, a uma certa idade, sem ter alguma sabedoria, sem ter alguma experiência. Pode não ser a melhor, de um modo geral, mas para ela, aquela é a melhor experiência que ela teve na vida. Aquilo gerou o aprendizado dela. E largar a mão disso e reconhecer que aquilo pode não ser o melhor, que ela pode ter outros caminhos a trilhar, é muito difícil. Você entendeu? Então, o que leva a pessoa a buscar terapia muitas vezes vai causar o quê? Vai causar o primeiro rapport com o terapeuta quando entrar no consultório. Eu atendi num posto de saúde, e posto de saúde é aquela coisa tétrica, né? Não tem nada, mal tem mobília, uma mesa e uma cadeira para cada um, o profissional fica de um lado, o paciente fica do outro, né? Tem um armarinho no fundo para guardar os arquivos. E eu me lembro que entrou um senhor, né, devia ter uns 40, 50 anos, né? E junto veio o pastor da igreja. E o pastor já entrou falando, olha, a gente está aqui para fazer terapia, mas eu quero deixar claro que a gente não acredita nesse negócio de vidas passadas, que não tem nada a ver, e eu estou aqui para garantir que o senhor vai tratar direito o meu amigo. Amigo, muito amigo, mas tudo bem. Não vou entrar nesse mérito. Fiz o trabalho, fizemos o levantamento, psicodiagnóstico, né? Tudo como manda a cartilha. E eu percebia sempre aquele pastor no canto ali, encolhido, meio atento. Aí eu fiz uma dinâmica de relaxamento. As dinâmicas de relaxamento são muito legais. Hipnoterapeutas amam de paixão, né? Só que elas têm um problema. Se a pessoa tem um probleminha aqui, na iminência de se manifestar, se você falar para uma pessoa, fecha os olhos e respira fundo, isso é o bastante para provocar uma catarse. E agora eu vou falar outra coisa muito importante. Nem todo terapeuta sabe lidar com uma catarse intensa nos primeiros momentos. Você sabe por quê? Porque você não tem elementos daquela pessoa para te ajudar a entender o que ela está passando. E aí um infeliz me falou, mas o terapeuta tem que fazer. Não, meu filho, o terapeuta não tem que fazer, não tem que saber o que fazer. Ele tem que saber como sair dessa, como ajudar a pessoa a sair da catarse. Mas lidar com a catarse, que escola de terapia que você fez, cara? Desculpa, mas você está equivocado. Lidar com uma catarse é uma das coisas mais difíceis no processo terapêutico. Sim, porque é o cerne, a pessoa, o inconsciente dela colocou ela no centro dos problemas, das dificuldades. Então, se a pessoa foi lá para tentar tratar algo referente a um trauma, entrou em catarse, você pode saber que não importa o que você faça, a mente dela está no meio do trauma, ela está revivendo aquilo. Você está pronto para lidar com isso? Eu vou falar de novo. Nem todo terapeuta tem preparo para lidar com isso. Entendeu? E aqui eu vou chegar na pergunta brilhante que o Zé Henrique me fez, né? Durante uma discussão que começou quando eu coloquei no grupo uma resolução do CRP. Resoluções de CRP são muito legais, mas elas são muito genéricas, então são muito polêmicas. A minha intenção não era causar uma briga, mas mostrar que as terapias precisam tomar cuidado de não interferir na linha de trabalho de outros profissionais. E explico. Zé, aquele dia eu te dei uma resposta enorme. Depois, estudando para essa live, eu descobri que a resposta é muito mais simples do que a forma como eu te expliquei. Então, primeiro eu vou te pedir desculpa, tá? E vamos a ela. Qual é a diferença de um hipnoterapeuta
para um psicoterapeuta, para um psicólogo? Já pensaram nisso? Quem tiver alguma ideia, responde aqui embaixo, que eu quero ver se o povo está realmente estudando, está realmente se preparando. Para poder responder a isso, eu vou ter que dizer para vocês o que significa cada uma delas. O que é o psicólogo? Ele é o estudante de psicologia. Ele é aquele que estuda ciências que envolvem a mente, que envolvem a alma, que envolvem tudo aquilo que não seja da alçada do corpo, embora também afete o corpo. O psicólogo, ele vai lidar com os problemas emocionais, com os problemas de personalidade, com os problemas mentais dos clientes dele. Sim, saúde mental, no mesmo nível ali de um psiquiatra, no mesmo nível ali de um médico, né, lida com os problemas emocionais, é onde está o campo de ação de um psicólogo. Ele é o estudante dessa ciência. O que é um psicoterapeuta? É um psicólogo? Não. Vocês sabiam que a psicoterapia, e eu já falei aqui, é muito mais velha do que a psicologia? Inclusive eu separei um trecho aqui da legislação de 62, onde o próprio Conselho de Psicologia, quando vai definir o arcabouço de ação do psicólogo, ele cita. É importante lembrar, eu vou ler, tá? Que é um textinho meio chatinho. É importante lembrar que a psicoterapia no estágio atual da profissão no Brasil é uma prática não exclusiva do psicólogo. O que constitui função privativa, a diferença do psicoterapeuta para o psicólogo. É aí que vocês têm que prestar atenção. O que constitui exclusividade do psicólogo em termos de trabalho é que o trabalho do psicólogo e as técnicas que ele utiliza têm por objetivo diagnóstico. O terapeuta não pode diagnosticar, o hipnoterapeuta não pode diagnosticar. Então, o psicólogo ele pode diagnosticar, pode fazer orientação e seleção de pessoas para uma empresa, fazer um processo de recursos humanos mesmo, coisa que hoje em dia as empresas não estão mais prestando atenção, mas vamos deixar essa discussão de lado. Orientação pedagógica, crianças ou adolescentes em fase de estudo por questões emocionais, por questões psicológicas, apresentem dificuldades, apresentem defasagens no aprendizado, é o psicólogo que vai ajudar a criança, os pais, a descobrir o que está acontecendo com aquela criança, a fazer um diagnóstico, um psicodiagnóstico do momento daquela pessoa, daquele estudante. É o psicólogo. Não adianta levar num hipnoterapeuta, eu quero que meu filho se concentre no estudo. Pode ajudar? Pode ajudar. Vai ser decisivo? Depende do que está acontecendo com ele. Pode só levantar muitas mais questões, que nem sempre o hipnoterapeuta está preparado, ou o psicoterapeuta. E sim, houve uma época da minha vida que eu não estava me divulgando tanto quanto como psicólogo, estava mais como hipnoterapeuta. E muitos pais me procuravam, eu quero que meu filho melhore na escola. Aí quando você começava a fazer o trabalho e mostrar para os pais que o problema estava em casa, tinha uma resistência, os pais tiravam os filhos da terapia, tiravam os filhos do tratamento. Primeiro, é aquilo que a Araceli falou, nem todo mundo está preparado para ouvir o que o terapeuta vai dizer. Então quando me fazem perguntas até na terapia, uma pergunta direta, a minha resposta primeira é, você está preparado para ouvir a resposta? Isso já deixa a pessoa numa insegurança no sentido de sim ou não. Será que eu quero saber ou será que eu prefiro continuar me iludindo? Se a terapia estiver funcionando, a pessoa vai falar sim, eu quero saber. Se a pessoa estiver numa fase relutante, numa fase mais resistente da terapia, ela vai hesitar. E aí o terapeuta vai saber que não está na hora ainda de dar essa informação para aquela pessoa, que ela talvez não esteja preparada. E muitas vezes a pessoa vai tentar dizer coisas na terapia para passar batido, para ver se o terapeuta está prestando atenção. Então ela vai falar uma coisa e aquilo não vai ter sentido naquele momento, né? E, por exemplo, a pessoa está falando de compras no supermercado, das coisas que ela gosta de comer, das pessoas que ela encontra, como é que ela é no supermercado. A propósito, eu acho que eu fui abusada na infância. Mas aquele dia no supermercado, então ela solta aquilo. Solta a bomba. O terapeuta tem que se preocupar? Vai da linha de cada um. Na psicanálise, Freud dizia que aquilo que é importante vai voltar. Então a pessoa naquele momento ou está tentando se livrar, ou está ensaiando para dizer algo realmente relevante ao processo terapêutico dela. Então o psicanalista não precisa
ficar concentrado e não, ela falou, eu tenho que lidar com aquilo. Não necessariamente. Geralmente os profissionais de base psicanalítica têm essa premissa. Vão anotar, vão registrar que aquilo apareceu, mas não necessariamente vão lidar com aquilo naquele momento. Né? Então a gente está falando, novamente, que eu falei nas últimas lives, né, dos mecanismos de defesa que a gente usa para não lidar com a terapia estando em terapia. Né? Mas por que eu estava falando da questão da orientação? Qualquer um pode orientar, como eu falei, até Dona Maria no bar pode dar conselhos, pode orientar. Mas uma orientação que envolva a personalidade, que envolva um entendimento do emocional da pessoa, da complexidade da personalidade dela, se ela está bem, se ela não está bem, por que ela não está bem, isso é da alçada do psicólogo. Então aqui a gente tem uma película, um limite entre um profissional e outro. Se você pensar na doença mental, na saúde mental, como um complexo de fatores que envolvem a vida daquela pessoa, né? Você pensar em tudo aquilo que a pessoa está passando, como é que eu poderia ilustrar? Imagina um monte de bolinha de sinuca amontoada ali e vem a bola branca e pá, espalha tudo. Certo? Um terapeuta, um hipnoterapeuta, um psicoterapeuta é capaz de pegar essas bolinhas, juntar os pedacinhos daquela pessoa e ajudar ela a lidar com essa nova montagem, com essa nova configuração. Um psicólogo, ele pode juntar tudo num bolo só e dar um nome para aquilo. Isso se chama diagnóstico. A diferença maior é, a pessoa que procura o terapeuta, muitas vezes ela tem um autodiagnóstico. Ela chegou à conclusão, ou fez uma vez uma consulta médica, o médico falou, seu filho é hiperativo. Ou então, eu acho que você está num processo de depressão. Mas ele não fez um estudo, ele não fez um psicodiagnóstico naquele paciente para saber se aquilo procede. O terapeuta pode tratar os sintomas, ele pode tratar a complexidade, a relação dos sintomas com aquela pseudodoença que a pessoa está manifestando. A não ser, obviamente, que a pessoa esteja vindo de um psiquiatra, que a pessoa já venha de um tratamento, de ter uma depressão, de ter um transtorno de ansiedade. Né? Aí é diferente. Aí o terapeuta tem muito mais elementos para trabalhar. Lembrando, o terapeuta, por mais estudo que ele seja, se ele não for um psicólogo, ele não pode nunca, vou repetir aqui, nunca dar um diagnóstico para a pessoa. Ele pode ter claro para ele o que ele está vendo. Qual é o papel ético dele? Se orientar com um psicólogo, encaminhar, talvez para um psiquiatra se for necessário, para que aquela pessoa, para que aquele diagnóstico se confirme ou não. Às vezes isso é irrelevante. E você vê que é um processo leve, você vê que o trabalho terapêutico no campo dos sintomas está sendo bastante para aquela pessoa, você não tem por que ficar rotulando. Eu mesmo, quando me procuro na clínica, eu tenho depressão. Aí eu falo para a pessoa, tá bom, então vamos falar de você, eu não quero saber agora da sua depressão, depois você me fala dela. Então você tira o rótulo da equação e isso liberta a pessoa para falar dela, para falar daquilo que ela está sentindo e não daquilo que ela já leu. Hoje em dia é o inferno da geração Google, né? Não aquilo que ela já leu sobre depressão, dos sintomas que ela descobriu que tem porque ela leu que existe, né? E só que mais me procuram. Eu estava lendo na internet, outro dia alguém perguntou, né? Eu estava lendo na internet que os sintomas da depressão profunda é esse. Disso tudo aí a gente tem que ter tantos. Eu estou com todos. Eu perguntei para a pessoa, mas como assim você está com todos? Estou com esse. Aí eu fui refutando de um por um. Entendeu? Porque o cérebro humano, ele se adapta muito àquilo que ele está lendo. A imaginação do ser humano é poderosíssima. Então, se você acha que tem uma doença e lendo um livro sobre os sintomas, você vai achar em você todos eles. Faz o teste. A pessoa bem não faz não. Não faz não, esquece. Mas se você ler sobre os sintomas, você vai descobrir que você tem todos eles. Aí a questão é, você tem a doença? Não. Você acha que tem, você está imaginando, você está contando para o seu cérebro como seria se isso acontecesse. O problema é que às vezes o cérebro leva muito a sério. Então só de você ler sobre os sintomas, o cérebro vai falar, opa, isso é interessante. Como seria se eu tivesse essa doença? Ele vai começar a manifestar aquela doença. É saudável? Não. Então, pare de ler sintoma de doença, vai ler sobre saúde, vai ler
essas coisas boas que você pode fazer na vida, vai fazer um passeio, vai fazer um programa com a família, faz qualquer coisa, cara, mas para de estudar a doença. Entendeu? Então, assim, a principal diferença do psicólogo fazendo uma psicoterapia para um hipnólogo fazendo hipnoterapia é: o hipnólogo ele pode até conhecer a doença, mas ele não pode tratar a doença em si. Ele pode ajudar a pessoa a lidar com os sintomas. Muitas vezes você vai pegar pacientes maduros que só de lidar com os sintomas, entendeu? Você começa a ter mudanças de personalidade, começa a ter mudanças de comportamento que vão melhorar o quadro geral da pessoa, né? Agora, não quer dizer que você esteja tratando a doença. Lembra que eu falei que às vezes a cura está na pessoa. A pessoa transfere algo para você e assim o processo de cura dela vai acontecendo, né? É a chamada transferência psicanalítica, né? A base do processo psicanalítico de Freud. O Adelson falou: a mente constrói. Ler bulas pode nos trazer todos os sintomas. Exatamente, Adelson. A mente ela quer racionalizar aquilo que ela está lendo. Então, se você está lendo uma bula de remédio ou uma questão de doenças, de sintomas de doenças, o seu cérebro vai se convencendo de que aquilo está acontecendo. Isso não é legal. Quem é hipocondríaco, qual é o problema? A pessoa já sabe de cor os sintomas das doenças, as bulas dos remédios. Ela toma um remédio, ela já sabe todos os problemas colaterais que ela vai desenvolver. E ela vai porque ela vai causar isso nela. Então é aquela pessoa que muitas vezes chega no médico e já sabe o remédio que ela precisa tomar. Não que ela tenha estudado medicina, mas porque ela já pesou quais são os efeitos colaterais que ela vai querer ter. Triste esse ponto, mas é o que acontece. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa tem uma maturidade de lidar com aquilo que ela está trabalhando na terapia, na psicoterapia, na hipnoterapia, e ela vai provocando as mudanças dentro dela, né? As coisas vão melhorando por si. Não é que eu estou diminuindo o papel do terapeuta, tá? Só para deixar isso bem claro. Toda forma de terapia é válida, no sentido de ajudar a pessoa, no sentido de melhorar, desde que, olha a ressalva, o terapeuta esteja preparado para lidar com aquilo. Então, eu já supervisionei um psicólogo no começo de carreira, tinha se formado há 2 anos, mas nunca tinha tido um caso de trauma severo. Ele vem de uma abordagem de trabalhar muito com relaxamento, estava fazendo um relaxamento nas primeiras sessões com a paciente, e a paciente logo de cara soltou uma história de abuso tremenda, assim, daquelas de filme mesmo. E ele travou sem saber o que fazer. Então não é que o psicólogo se forma sabendo o que fazer, não, às vezes ele também está despreparado. Eu usei esse exemplo de propósito, para vocês entenderem que o psicólogo também passa por dificuldades, ele também tem que se preparar. A diferença entre agora eu vou voltar um pouco para a hipnoterapia, entre um hipnoterapeuta que não tem preparo, fez um cursinho de 2 dias, e o bambambam lá que assinou o diplominha, falou: agora você está pronto para lidar com isso. E, infelizmente, muito hipnoterapeuta bate no peito: eu não preciso de psicólogo, eu estou pronto. Aí encontra um problema desses. O que ele faz? Senta e chora, né? Porque ele não vai saber o que fazer. Ele não vai saber lidar com aquela pessoa, tirar ela daquela crise. Ele vai fazer o quê? Vai sentar, vai esperar ela sair da crise, ou a crise amenizar, o que pode demorar às vezes horas. Sim, eu já tive um processo que a pessoa levou 12 horas para sair da crise em si. 12 horas. Entendeu? Então, preparo é isso, é você pensar nas piores possibilidades, é você estudar as piores possibilidades do que podem te acontecer. Entendeu? Eu tive um paciente que tinha dificuldades de estudos, e trabalhando com hipnose com ele, aquilo deu uma volta tão grande que da dificuldade de estudar chegou nos gritos da mãe, chegou nos gritos do pai, nas surras que ele levava quando ia mal na escola. Então não era só uma questão de dificuldade escolar. Tinham traumas por trás, tinham agressões físicas por trás. Então, gente, nem sempre o trauma é o trauma. Nem sempre o medo está no objeto. Às vezes o medo está na relação daquele objeto com a vida da pessoa. E entender isso e lidar com isso
envolve muito estudo, envolve muito preparo por parte da pessoa. Então, assim, tem que estudar, tem que se preparar. Não é um diplominha qualquer na parede que vai te dizer que você está preparado. Pode ser Freud assinando um diploma, você está pronto para isso. Bom, se Freud assinou, pode ter certeza que você está pronto para isso, que ele vai assinar no mínimo com 2 anos de trabalho com você. Mas, enfim, os grandes cursos hoje em dia de hipnoterapia tem um módulo que é de estágio. Você vai fazer um trabalho acompanhado, né? E você vai passar por supervisão, você vai estar em tratamento, e só então, sendo aprovado nessa fase, que você conquista o seu diploma de hipnoterapeuta. A ACT, a referência mundial na hipnose ericksoniana, é uma dessas. Eu gosto muito do trabalho que eles fazem. Você vai fazer o curso completo deles, você vai fazer 1 ano e meio de curso. O último módulo é só de trabalho, é só de estágio. E se você não passa nesse módulo, você conquista o seu diploma de hipnólogo, não de hipnoterapeuta. Então você tem que estar preparado, você tem que mostrar para essas pessoas que você se preparou, que você se dedicou, que você estudou, para dizer que você está pronto de chegar na frente de outra pessoa, né, e dizer: vou te ajudar. Araceli está falando: o hipnoterapeuta deveria, por regra, ter uma supervisão. Concordo plenamente, mas infelizmente poucos profissionais buscam esse suporte. É o que difere o bom hipnólogo de um hipnólogo. É como eu costumo dizer: o hipnólogo com H maiúsculo e o hipnólogo com H minúsculo, né? Eu vou dar outro exemplo que aconteceu comigo, uma vez fazendo street. Tem várias formas de você fazer street, tem várias formas de você induzir a pessoa ao transe naquele momento. Já respondo para você, Gela, só um minuto. Tem várias formas de você fazer. Uma das que eu aprendi, lembrando que street não é a minha praia. Eu faço, eu gosto, eu admiro quem faça, mas não é uma coisa que eu faça corriqueiramente. Então, assim, eu fui trabalhar uma liberação de tensões com a pessoa, né? Acho que eu já contei esse caso no grupo, mas vamos lá. Então, dei o Durma, né, de olhos fechados, respira fundo. Eu vi que a pessoa estava travando demais as pernas. Eu falei: pernas tranquilas, pernas leves. Na hora que eu falei pernas leves, rapaz, ela desmontou. Ploft! Ela soltou totalmente o peso dela, começou a chorar compulsivamente. A amiga dela ficou preocupada, veio junto. Fui fazendo um trabalho de resgate, fui tirando ela daquele estágio, fui fazendo uma imersão para que ela fosse voltando. Primeiro alerta: no street, deu abreação, não corta. Nunca corte. Você vai largar a pessoa no trauma. Você tem que interromper o que você estava fazendo e ir voltando imediatamente com essa pessoa, para que ela saia daquela lembrança. Tá? Então, assim, o que acontece? Resumindo a história. Depois de conseguir, foi 20 minutos, só que foi 20 minutos no meio da rua com todo mundo vendo a menina chorando. Então vocês imaginam a cena, que não foi. Ela conseguiu dizer que ela lembrou, por acaso, ela tinha reprimido aquela lembrança de um dia em que ela foi abusada dentro do prédio dela. Que ela foi perseguida pelo cara, acuada num canto, e a única coisa que ela se lembrava era de ficar tremendo. Ela fechou os olhos para não ver, e quando terminou, a perna dela estava tão bamba que ela ficou quase 1 semana andando de cadeira de rodas. Ela não conseguia firmar a perna. E quando eu falei para ela, pernas moles, olha onde foi a lembrança dela. No pior momento possível. Gente, nada te prepara para isso. 10 anos de terapia não te preparam para um momento em que as coisas podem dar errado. Não adianta. Você sempre vai estar sujeito a imprevisto. Você tem que saber lidar com ele. Entendeu? E eu já era psicólogo macaco velho, já trabalhava com hipnose há muito tempo, entendeu? Então, assim, vão ter momentos em que vai te pegar de surpresa. Essa pessoa que fala: eu estou pronto para lidar com qualquer reação, rasga o diploma, na mesma hora. Nada te prepara para lidar com qualquer reação o tempo inteiro. Eu já tive uma da pessoa alucinar, lembrei agora. Eu não sabia que a pessoa que estava passando pelo processo, isso foi no hospital, não foi nem na coisa. Eu não sabia a gravidade do trauma da pessoa. Ela tinha uma lesão
que causava um déficit de cognição. Eu estava trabalhando aqui na linha da psicopedagogia com ela. De repente ela surtou. Ela mudou completamente a personalidade dela, se tornou agressiva, bateu num colega de terapia, veio para cima de mim. A sorte é que eu tenho quase 2 metros, consegui segurar, e veio o enfermeiro para conter. Mas a gente não esperava um surto desses naquela hora, que não tinha nada a ver com a patologia da pessoa. Ela sofreu uma lesão devido a um acidente, ficou com um ferimento muito sério e estava causando blackouts nela. A gente estava trabalhando uma melhora nesse sentido. A gente não esperava um surto agressivo desse ponto. Então, assim, imprevistos, anotem isso para vocês em letra garrafal quando for fazer street. Imprevistos acontecem. Esteja pronto para eles. Deu ab-reação, você não corta. Nunca. Por quê? É você jogar a pessoa no meio do trauma e sair correndo. Você vai se divertir de longe, a pessoa vai estar passando pelo pior momento da vida dela de novo. É legal? Nem um pouco. Eu falo que é que nem aqueles jornalistas que gostam de fazer a pessoa chorar na televisão. Ridículo. É uma postura ridícula da parte deles. Mas vende. Infelizmente, a emoção vende, né? Então, assim, é estudo constante, é acompanhamento, é você ter a maturidade de isso aconteceu num street. Deixa eu ligar aqui para o fulano, que já tem mais experiência com a parte clínica, e ver como é que eu posso lidar com isso, o que eu posso fazer. Se eu mando a pessoa procurar, eu sempre mando. Se eu vejo que aconteceu alguma coisa, eu sempre mando a pessoa buscar uma ajuda especializada, encaminho para um profissional da área clínica, entendeu? Porque não custa. O pior que acontece é a pessoa não ir, aceitar aquele problema na vida dela e tudo vai continuar como está. Na melhor das hipóteses, ela vai procurar ajuda, muda de vida e vai te agradecer para o resto da vida dela. Mesmo que ela não volte para apertar sua mão. Mas ela vai ser grata a você para o resto da vida dela, pelo cuidado que você teve. Perdão. Respondendo, Gela, se eu acho imprescindível ser psicólogo, aí a gente vai cair num problema de nomenclatura. Por que nomenclatura? Por definição, hipnoterapia é um processo de psicoterapia utilizando de hipnose. Então, a nomenclatura hipnoterapeuta, ela não é exclusiva da psicologia, mas a prática dela está numa das definições do CRP, entendeu? Que a hipnose, enquanto ferramenta clínica, é considerada exclusiva dos profissionais de medicina, psicologia, odontologia e, mais recentemente, de enfermagem. Você entendeu? Então, assim, quer dizer que todo hipnoterapeuta tem que ser psicólogo? A gente sabe que não. Que tem muitos bons hipnoterapeutas que não são psicólogos, mas o que diferencia eles? Estudo, preparo. É um hipnoterapeuta que, quando vai lidar com o paciente, ele vai atrás ou de um psicólogo ou de um hipnoterapeuta com mais experiência que tem uma supervisão, e alguns buscam até supervisão. Eu já dei muita supervisão para hipnoterapeuta. Entendeu? Fazer acompanhamento de caso, fazer uma observação mais constante, porque, como eu falei, o limite de você trabalhar com o sintoma e com a doença é muito tênue, uma peliculazinha muito fina que tem no meio dos dois. Então, assim, eu não vou dizer nunca que o psicólogo hipnoterapeuta é mais preparado do que o hipnoterapeuta não psicólogo. Entendeu? Os dois têm o mesmo potencial. O que vai diferenciar? O psicólogo, por natureza, ele já passou por supervisão clínica, ele já tem pelo menos 1 ano de supervisão clínica naquilo e preparo para lidar com o diagnóstico, lidar com a doença, entender a complexidade dos sintomas. Então, é um diferencial. Você entendeu? Essa é uma grande diferença do psicólogo para o hipnoterapeuta, que muitas vezes não tem essa bagagem. E quando o hipnoterapeuta reconhece que não tem essa bagagem e vai estudar, ele pode estudar até em livros de psicologia, em livros de psicopatologia, para aprender a lidar com a doença. O que ele não pode fazer é rotular. Nunca, jamais. São 2 palavrinhas que eu uso muito quando eu estou lecionando. Nunca, jamais o hipnoterapeuta vai confirmar o diagnóstico. Nunca, jamais o hipnoterapeuta vai dizer para a pessoa que ela está curada daquele diagnóstico. E nunca, jamais o hipnoterapeuta vai interferir no diagnóstico. É a paciente que te procura com um laudo de depressão e o hipnoterapeuta vira e fala: não, você não tem depressão. Cadê a ética dele de fazer isso? Cadê o respeito pelo médico ou psicólogo ou psiquiatra que está acompanhando aquele paciente há muito mais tempo que ele, então sabe o que ele está passando para dizer você tem depressão,
né? E veja bem, é diferente você dizer, a pessoa te dizer, eu tenho depressão, e a pessoa te dizer, eu sou depressiva. São duas coisas bem diferentes. Então, Gela, eu acho que a psicologia é um diferencial, mas ela não é vital. O que tem que ter respeito, o hipnoterapeuta ele tem um limite de ação, limite de ação no campo dos sintomas, e como eu falei, às vezes ele pega uma pessoa com maturidade para que melhorando os sintomas a doença vá melhorando. E aí o que ele vai fazer? Melhorou? Manda voltar no médico. Manda reavaliar. Doutor, os sintomas estão bem melhores, ela não apresenta mais essa e aquela queixa. Vamos ver se ela ainda está com esse problema, com essa doença? Não custa ter esse respeito. Pelo paciente e pelo outro profissional que confiou em você e deixou, porque antes de tudo, deixou. Você pega outro alerta para os hipnoterapeutas. Se você está com um caso estranho, confuso, a pessoa faz terapia, a pessoa faz tratamento psiquiátrico, nunca pegue um caso desses sem que a pessoa vá no profissional que acompanha e peça a seguinte orientação. Não precisa ser por escrito, mas é para a pessoa ter esse cuidado. Você vai no seu médico e você vai dizer para ele que você está interessado em fazer tratamento com hipnose e pergunta o que ele acha. E depois você vai voltar aqui e a gente vai conversar sobre a resposta dele. Entendeu? Geralmente a pessoa que já faz um tratamento e chega no hipnoterapeuta, ela já conversou com o médico. E o médico falou, não custa. Porque se o médico for contra, você pode saber que ela não vai. Ou ela vai escondida, sem falar com o médico. Aí assim, aí vai da sua maturidade terapêutica, tá? De lidar com essa questão, de reconhecer se aquilo está ao seu alcance ou se é um caso muito complexo de saúde mental. Transtorno de personalidades, questões de esquizofrenia, histórico de surtos psicóticos. Não atenda. Epilepsia. Não atenda sem aprovação do médico. Muito cuidado, essas ressalvas podem salvar a vida da pessoa e a sua licença de terapeuta. Isso quando a pessoa tem, porque tem muito hipnoterapeuta por aí que não tem nem licença, mas não vou entrar nesse caso. Tem que haver um respeito entre as múltiplas profissões. Como eu falei, o hipnoterapeuta está perfeitamente habilitado a tratar de sintomas, não a doença. E ele tem que deixar isso claro para a pessoa. Você tem depressão? Quais são as coisas que te afetam na depressão? É baixa autoestima, é insônia, é falta de vontade. Então a gente vai agir nesses 3 fatores. A depressão vai ser outra coisa. Às vezes, trabalhando nesses fatores, você já vai melhorar a questão da pessoa. Vai melhorar a reação da depressão. Porque se você mexe nas peças do quebra-cabeça, você muda a figura. Né? E agora, você não pode nunca jamais dizer para a pessoa, vou tratar a sua depressão. Mesmo que você fale isso e vá para o sintoma. Não faça isso com a pessoa. Lembra que uma pessoa que sofre de um transtorno mental, de um problema de saúde mental, dentro dela, ela está desesperada por melhorar. E se você oferece para ela assim, uma pequena possibilidade dela se livrar daquilo, ela pode se agarrar àquilo como uma ilusão, pode acabar com a vida dela, pode afetar a vida dela num tanto. Né? Vou trabalhar a baixa autoestima da depressão. Vou melhorar a sua depressão. Então você começa a trabalhar a baixa autoestima, a mulher começa a brigar com o marido, começa a ter problema com os filhos, resolve sair de casa. Aí ela chega para você, muito obrigado, doutor, graças a você eu tive coragem de pedir divórcio e mudar minha vida. Aí você vai ficar, aconteceu comigo. Doutor, fiz tudo que você falou, pedi divórcio e saí de casa. E eu tinha acabado de me formar. Aí eu catar o caderno, li onde é que foi que eu falei aquilo. Terminou o atendimento, sentei com a minha dupla de estágio, ligamos para o supervisor. E o supervisor tranquilizou a gente falando, gente, calma, isso é normal de acontecer. Estou vendo a anotação de vocês foram precisos em tudo. E a pessoa faz isso. A pessoa tem um vislumbre e vem para você, nossa, você mudou minha vida. Aquilo que você falou fez todo sentido, eu pus em prática. E você vai ficar, nossa, o que foi que eu falei? Você não vai lembrar de tudo que você falou. Então, assim, tem que ter muito cuidado, até numa brincadeirazinha. Né?
Até aquela famosa brincadeira que diferencia o terapeuta do papo de bar. Ah, eu tô com um problema no casamento. Pô, sai de casa. Não faz isso. Não faz isso, porque se eu souber, eu vou lá rasgar seu diploma. Só para deixar isso claro. Pode gravar isso aqui que eu estou falando. Exatamente o que a Araceli falou. A importância de uma anamnese detalhada. Né? Gente, qualquer coisa é terapia. Tem que ter anamnese. A pessoa pode chegar para você, estou vindo do médico, meu histórico é de depressão. Você não tem que acreditar nela. Você vai fazer uma anamnese e vai fazer o seu levantamento. O psicólogo, ele pode até não concordar, como eu já peguei casos que eu não concordei, levei para o psiquiatra e a gente reavaliou o paciente junto. Em alguns a gente mudou até o diagnóstico com base nas minhas observações. Porque é aquilo que eu falei, a transferência é muito importante, a relação com o terapeuta é a peça-chave do processo de terapia. Então, a relação de uma pessoa com o psiquiatra é uma, com o psicólogo é outra, com o professor é outra, com a amiga da esquina é outra, com a vizinha é outra. Mesmo que ela conte a mesma história para os 5, ela vai ter 5 respostas diferentes. Em quem ela vai confiar mais na hora de tomar uma decisão importante na vida dela? Não sei. Quem é mais importante na vida dela? A vizinha, o dono do bar, a professora da escola ou o terapeuta? Eu espero que uma pessoa que esteja em terapia tenha no terapeuta autoridade, pelo menos, para ela consultar. Mas geralmente não é o que acontece. Como eu falo para todo mundo, a terapia acontece no intervalo entre uma porta e outra. Entre ela sair de uma sessão e voltar para a próxima. Ali está acontecendo a terapia dela. O processo terapêutico acontece dentro do consultório, dentro da clínica. Entendeu? A Lu colocou aqui, tem muitas dúvidas sobre a anamnese, de como fazer uma anamnese assertiva. Lu, eu já fiz uma live um tempo atrás sobre a anamnese, e vou fazer outra falando da importância da anamnese e dando dicas de anamnese. Mas assim, me procura depois no privado que eu te dou umas orientações aí de que caminho seguir. Porque sim, é muito importante uma anamnese bem feita. Eu nunca começo o meu processo terapêutico pela anamnese. Eu nunca parto do princípio de que eu vou começar pela investigação, porque para muitos é chato. Você chega para uma terapia, a pessoa já te dá um questionário enorme para responder. Muita gente nem voltava. Então eu passei a dar na segunda, na terceira, entendeu? Depende do momento, às vezes eu nem faço. Eu vou diluindo, mas eu sou psicólogo, lembrem-se disso. Eu vou diluindo ao longo das sessões. Um pouco aqui, um pouco ali, e eu vou montando o quebra-cabeça. Isso é um psicodiagnóstico. A anamnese já é um psicodiagnóstico. Você entendeu? Quer dizer, desculpa. A anamnese é parte do psicodiagnóstico, não é que ela seja o diagnóstico. Falei errado agora. Mas é muito importante o terapeuta ter. Por que eu falei que eu, como psicólogo, eu vou diluindo? Porque na psicoterapia, na terapia com o psicólogo, parte da premissa de que vão ser várias sessões. Então você já tem a liberdade de fazer um pouco de cada vez. A pessoa que busca um hipnoterapeuta, muitas vezes são menos sessões. Às vezes ela fecha um pacote de 2, 3 sessões, às vezes menos, né? Então tem que ser ligeiro. Então, assim, muitos hipnoterapeutas de cara já vão para a anamnese. Tem hipnoterapeuta que trabalha com uma sessão de 3 a 4 horas. Recebe a pessoa, faz o acolhimento, já vai para a anamnese, dá um intervalo e já taca ali pau na sessão de hipnose. É saudável? É o método dele. Eu não vou questionar. Entendeu? Uma coisa que eu abomino é o terapeuta que oferece cura. Curo depressão em uma sessão. Desculpa, cara, você está se dizendo que você é melhor que toda a medicina conhecida hoje em dia, que todos os psicólogos? Rasga o diploma, joga fora. Vai fazer coach, que nem o pessoal brinca hoje em dia, né? Vai viver de luz, sei lá, vai correr no mato, vai virar hippie, sei lá, faz qualquer coisa. Mas não faz terapia. Não promete para a pessoa que você vai melhorar a vida dela em uma sessão, você não sabe a disponibilidade dela, você não sabe pelo que essa pessoa falou. E só de você falar isso, primeiro, já é criminoso, é charlatanismo, entendeu? Segundo, dependendo do caso, é homicida. Você cura a depressão, beleza, a pessoa chega em casa e dá um tiro na cabeça, a culpa é de quem? Sua. Você assume? Duvido. Duvido eu dó.
A Araceli falou, depende da resposta que ela quer ouvir, exatamente. Às vezes a pessoa chega e você já sente na primeira sessão que ela quer que você confirme ou não uma dúvida dela. Aí é da sua maturidade, cara, é de você saber lidar. Nunca responda algo pelo paciente. Eu já tive pacientes que me procuraram, problema de casamento, blá blá blá, e eu percebi que eles não queriam tratar o problema do casamento. Eles queriam que eu dissesse para eles se eles deviam ou não separar. Aí eu sou curto e grosso, eu falei, olha, essa resposta vocês não vão obter de mim, a gente pode trabalhar os prós e os contras de cada um, eu posso ajudar vocês a passar pela decisão de vocês. Mas a decisão vai ser de vocês. Entendeu? Mudar ou não mudar depende do paciente, não do terapeuta. O terapeuta pode dar o melhor de si, a história da sementinha. É o melhor vaso, a melhor terra, a melhor posição no sol, a água mais limpa. Se a semente não quiser crescer, não adianta. Exatamente, o charlatanismo prometer cura. E, infelizmente tem tanta gente que promete cura aí, a fiscalização não faz nada, né? Fazer o quê? Araceli falou, se tratando de saúde mental, o acolhimento é importantíssimo. É importantíssimo. E muitos deixam a escuta terapêutica em segundo plano. Exatamente. Exatamente. A escuta terapêutica, ela é natural do terapeuta preparado, do terapeuta treinado. No acolhimento, ele já tem essa escuta enraizada. Mas sim, receber é importante. A forma de você acolher, a pessoa sentir que está com alguém, que aquilo que ela está dizendo, que ela muitas vezes não tem coragem de dizer para mais ninguém, está sendo ouvido, está sendo levado a sério, gente, isso é muito importante. Você ganha o paciente aí. Entendeu? Só de você... Eu me lembro de uma senhora que eu atendi no posto de saúde, uma senhora de 60 e poucos anos. Não mais, tinha 70 e poucos anos. Chegou contando da dinâmica dela, de casa, não sei o quê. Estava cansada, né, que ela estava com uma expressão bem abatida. Eu falei, e como que a senhora está? Ela parou, me olhou e começou a chorar. Chorar. E a primeira coisa que eu pensei foi, o que eu fiz? Ela parou de chorar, catou o lencinho, limpou o olhinho e falou, você não tem ideia de há quanto tempo ninguém me pergunta isso. Então, gente, acolhimento é isso. Você está preparado para ouvir o que a outra pessoa está te trazendo. Lembrando que você está ouvindo uma coisa que ninguém mais, muitas vezes, na família dela sabe. Ela está confiando em você uma coisa que para ela é um segredo, para ela é um tabu. Então tenha o respeito e a ética de guardar isso. Vai registrar? Registra num lugar onde só você tem acesso. E não mostra para mais ninguém. Não tem que ficar, olha aqui que meu paciente estava falando, olha aqui que a viagem do meu paciente. Gente, isso é extremamente antiético. Isso é extremamente antiético. Porque assim, a pessoa vai mostrar para aquela pessoa. Mas na próxima vez que você estiver com o paciente, você pode lembrar mentalmente que você estava contando aquela história para outra pessoa e começar a rir do paciente. Olha que coisa idiota de se fazer, olha que coisa boçal da sua parte. Então, assim, ética é muito importante. Ética, para mim, o pilar principal de qualquer processo terapêutico é a ética. Qualquer processo de vida. Eu tenho a ética para mim na minha vida com uma rigidez mesmo muito grande. Então, assim, estou com a pessoa, eu estou com aquela pessoa. Acabou a terapia, saiu, fechei meu caderninho, nem minha mulher lê minhas anotações. Eu tenho aqui, sei que ela também me respeita, sei que ela respeita os meus pacientes, está no meu computador aqui que ela tem a senha, não fica bloqueado por senha, mas eu sei que ela não vai ficar lendo as conversas de terapia. Então não tem porquê. Então, assim, ética começa de dentro para fora. É você ter o respeito pelo seu paciente e saber lembrar que você está ajudando ele a lidar com uma coisa muito importante, muito vital. Então, dê a devida importância ao processo daquele paciente. Entendido? Então, psicologia é a ciência que vai estudar comportamento humano, as questões da personalidade e tudo aquilo que envolve mudança na saúde mental, de um modo geral. Psicoterapia é qualquer terapia que envolva dialética, qualquer terapia que envolva interação, que envolva troca, que envolva um contato entre o terapeuta e o paciente, no sentido de promover mudanças no bem-estar da vida dele. No bem-estar, não na personalidade, não no comportamento, né? Então você vai lidar com o bem-estar da pessoa através da psicoterapia, qualquer uma que seja. Seja reiki, seja
seja reiki, seja holística, seja massoterapia, qualquer coisa da terapia. Está envolvendo o bem-estar da pessoa é uma forma de psicoterapia. Está envolvendo uma liberação emocional, está envolvendo melhora no quadro geral da pessoa, é psicoterapia. Tá? Psicologia clínica é a psicoterapia feita pelo psicólogo. Ela tem como premissas o psicodiagnóstico, levantamento de informações, diagnóstico do que está acontecendo com aquela pessoa e proposta de trabalho terapêutico. É outra forma de trabalho, é outra premissa. A hipnoterapia, não tem dúvida, né? Está aqui no campo da psicoterapia. Hipnoterapia é uma das muitas formas de psicoterapia que existem. Lembrando que a psicoterapia ela não é da alçada exclusiva do psicólogo, apesar do nome. Faz um pouquinho de confusão, muita gente tem como sinônimos, mas não são. Araceli falou, comecei a terapia. No ambulatório eu fazia o acolhimento e depois era direcionado ao psicólogo, psiquiatra, TO, etc. Até porque discutimos caso a caso para que o paciente não ficasse repetindo. Muito importante, Araceli. O acolhimento no ambulatório, na clínica, seja onde for, é o que eu falei, é 80% do ganho do paciente. Foi bem acolhido, ele vai voltar. Se ele não se sentir acolhido, né, ele não vai voltar. E exatamente, você não tem por que ficar fazendo o paciente ficar repetindo aquilo que machuca, aquilo que dói. Vai direto ao ponto. Se você já sabe qual é o problema, vamos lidar com ele. Não vamos ficar brincando de torcer para o paciente chorar. Então, espero ter respondido essa questão de onde acaba a psicoterapia, onde acaba o limite do hipnoterapeuta, onde está o limite do psicoterapia. Eu digo assim, respondendo de uma forma mais objetiva para o Gelatina, né? Todo hipnoterapeuta deveria ser psicólogo? No mundo ideal, seria bom, mas não é a realidade, não é uma coisa palpável hoje em dia. Então, assim, se ele não é psicólogo, ele tem que ter um contato com o psicólogo para fazer a devida orientação, a devida supervisão e tudo mais. Entendeu? Porque ele vai precisar. Lembra que a terapia tem uma troca. Então, às vezes, ele passa no processo por dificuldades de lidar com aquele paciente. Aí tem que ter esse respeito. E tudo isso começou com uma pergunta de botar ou não botar a música, né, no consultório. Eu às vezes ponho, às vezes não ponho. Geralmente eu deixo uma musiquinha de fundo por minha causa. Eu gosto de musiquinhas de fundo, mas se eu ver que o paciente está incomodado, eu vou lá e desligo. Tenho esse respeito com o paciente. Se eu perceber que ele está muito inquieto, pergunto se está incomodando, se quer que tire. Alguns falam, olha, não gosto muito de música assim. Tá bom, vou lá e desligo. Entendeu? Não vou mudar a música, porque senão vai virar Uber. Ah, que música o senhor quer escutar? Não tem sentido nenhum. Tá que ele me fala que gosta de funk, eu detesto funk. Então, assim, vou lá, desligo aquela música e deixamos sem música. Num processo de diagnóstico, de hipnoterapia, de hipnose, a música pode ajudar. Porque a gente sabe que a vibração da música pode provocar alterações na frequência cerebral que ajudam a pessoa a entrar no processo de transe. Ajudam, não é que a música vai fazer a pessoa entrar em transe. Às vezes acontece, provocar lembranças boas, se a música foi importante na sua vida, pode acontecer. Mas a frequência da música é muito importante nesse sentido e eu uso muito isso a meu favor. Quero trabalhar estresse, vou botar uma musiquinha mais calma. Quero trabalhar inércia, boto uma música mais agitada para colocar a pessoa em movimento. Já teve casos até de fazer dança com o paciente, levantar o paciente, fazer ele dançar para quebrar as amarras, para ele se soltar, de tão travado que ele estava. Então, depende da linha de trabalho que você vai fazer, do que você quer trabalhar com o paciente e, obviamente, respeito, né? Você não vai pegar uma senhorinha de 90 anos e falar, levanta e dança, minha senhora. Não, né? Então, assim, você tem que ter claro para você o seu limite enquanto terapeuta, os limites que você está observando do paciente, entendeu? E vai montar o setting de acordo com a sua possibilidade. Nem todo mundo tem controle total, às vezes divide sala, às vezes subloca a sala e a pessoa que usa mais tempo deixa muito mais material. Não está do jeito que você gostaria, então você tem que respeitar. Eu atendo na sala de casa, então tem uma parte da mobília aqui que é uma mobília que eu não tenho muito como colocar. Eu tenho uma cristaleira, eu tenho meu divã, tenho uma estante de livros aqui, tudo junto. Não é o ideal, mas é o que eu tenho. E eu integro isso na terapia. Eu uso para criar um ambiente mais bucólico, assim, mais acolhedor. Né?
Então, a forma de montar o setting, lembrando que o setting tem que ter respeito, privacidade, não pode ser um lugar que você tem interferência. Tipo, vai atender a pessoa na casa dela, vai atender na sala, só esteja ela em casa, senão você vai atender com criança correndo, passando no meio, gente ligando o tempo inteiro. Desliga o telefone. Está na sessão, eu faço desligar o telefone. Não quero interferência. Então, assim, são pequenos cuidados que você vai montando a terapia com a pessoa. Certo? Bom, espero ter respondido um pouco das questões aqui. Eu vou deixar depois, esse vídeo vai para o YouTube, eu vou colocar na descrição as resoluções para quem quiser saber tanto do ponto de vista da psicoterapia, enquanto não exclusividade do psicólogo, quanto da questão quanto da resolução do CRP, que fala do uso da hipnose pelos profissionais da área da psicologia. Lembrando que são regulamentações que existem. Eu não estou inventando, eu não estou dizendo isso se houvesse. Existem essas regulamentações. Então, você, hipnoterapeuta que não é psicólogo, toma cuidado em como você se promove, toma cuidado com o tipo de trabalho que você está se propondo a fazer, para não incorrer na lei do charlatanismo, de uma pessoa se incomodar com aquilo e falar, olha, o cara está promovendo cura, olha, o cara está exercendo como psicólogo, mas ele não é. Então, toma muito cuidado com isso. Tá? Esse é o meu conselho. Só para finalizar aqui, o Thiago já viu uma sessão de hipnoterapia em que, fazendo uma regressão, a pessoa tinha dito que tinha raiva também. Depois o hipnólogo pegou uma almofada e pediu para pôr a raiva para fora, batendo na almofada. Qual a sua opinião sobre? Criaria uma âncora? Isso, meu amiguinho, é psicodrama. Se esse hipnoterapeuta não é psicólogo, ele pegou uma dinâmica da psicologia e usou. Pode ter dado certo, mas poderia ter dado muito errado. Entendeu? É muito bom. Eu gosto muito, faço muito esse tipo de dinâmica, mas eu sei o que eu estou fazendo porque eu sou psicólogo e uma das minhas formações é em psicodrama. Entendeu? Você criar âncora de descarrego, sim, você cria uma âncora. A pessoa vai estar sempre com aquela almofada, e se ela resolver que no momento de raiva a cara do outro sujeito é uma almofada perfeita? Você tem como garantir? Eu não tenho. Então qualquer técnica que você vai usar, toma cuidado. Por que o povo fala tão mal de coach? Porque coach hoje em dia promete cura. Não existe isso, gente. Coach terapia, desculpa, cara, rasga o diploma de coach e denuncia esse cara, que é um infeliz. E tem coach que usa ferramentas de coach que são de levantamento de informações como se fossem ferramentas de diagnóstico. Esse, então, para mim, tinha que estar preso. Então, assim, toda técnica que você utiliza, saiba utilizar, saiba a origem dela, e se for uma técnica da psicologia, toma muito cuidado ao usar. Porque as técnicas da psicologia envolvem um ambiente controlado, um profissional treinado para lidar com ela. E segundo, se der uma merda, o profissional vai poder responder por aquilo, você não. Então, respeito e ética no limite de cada um, certo? Gente, esse foi o Hipnose Matinal, 6ª edição, estou muito feliz, muito obrigado para todos que participaram, que fizeram acontecer, que mandaram suas perguntas. E vamos ver o que acontece aí durante a semana, qual vai ser a temática da próxima. Eu vou tentar retomar um pouco a questão do setting terapêutico e a montagem da sala num consultório para atendimento. Agradeço a todos pela atenção. Quem tiver dúvidas, vai mandando no meu privado, que eu vou respondendo uma por uma. E esse vídeo vai para o YouTube daqui a pouquinho, tá bom? Grande abraço a todos, aproveitem a live, compartilhem, divulguem com os amigos, ela vai ficar no ar até amanhã no Instagram, depois só no YouTube, tá bom? Abraço para todos, até a próxima.